Todo mundo sempre quer ganhar dinheiro. Perder dinheiro ninguém nunca quer. Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 formas para você aplicar hoje mesmo para conseguir proteger os seus investimentos, independente de quais eles sejam, conseguir diminuir cada vez mais o risco de você perder dinheiro. Então, vem comigo. Cara, sabe qual que é o maior risco para os seus investimentos agora? É você não dar o like ali embaixo, não comentar no vídeo se você gostou ou não gostou. O meu objetivo é trazer cada vez mais conhecimento financeiro para o maior número de pessoas aqui no Brasil e mostrar que isso é uma coisa fácil. Então, se você puder, dá uma curtida, comenta ali embaixo que vai me ajudar a trazer esse conhecimento para mais pessoas, beleza? Então, vamos lá. Primeiro lugar, primeira dica de como proteger os seus investimentos. Para isso eu vou contar para vocês uma história. É uma história de um cara com nome difícil, ele chama Harry Markowitz. É isso aí, Harry Markowitz. Ele nasceu faz muito tempo, com 24 anos ele já estava na Universidade de Chicago e lá ele conseguiu pensar em uma teoria que alguns anos depois, em 1990, ele estava na faculdade pensando numa teoria que em 1990 foi trazer para ele o Prêmio Nobel da Economia. O que ele pensou? O que isso tem a ver com a dica de como proteger os investimentos? Ele trouxe aquela velha dica de nunca coloque todos os seus ovos em uma cesta só. É a ideia da diversificação nos investimentos. E o que ele provou com isso? Ele provou que se você investe em uma coisa arriscada, você vai ganhar menos dinheiro do que uma pessoa que investe em 10 tipos de coisas arriscadas diferentes. Ele conseguiu provar que colocando um pouco de dinheiro em cada coisa, você consegue ter o mesmo retorno ou até um retorno maior e diminuir o risco dos investimentos. Então vamos pegar um exemplo prático para ficar claro para você. Se hoje você só investe em ações, no longo prazo provavelmente você vai ganhar menos dinheiro do que alguém que investe em ações, fundos imobiliários, fundos de investimento e alguém que diversifica os tipos de investimento. Segunda coisa, se você investe em ações somente de bancos, você tem ação do Itaú, do Banco Inter, Bradesco, e você vai ganhar menos dinheiro do que alguém que investe em diversos tipos de setores da economia, por exemplo, alguém que tem ações de diversas empresas diferentes, de setores diferentes. Então, a diversificação ela funciona tanto para tipos de investimento, e daí tipo de investimento eu quero dizer ações, fundos imobiliários, os tipos de investimentos que são mais amplos, quanto dentro de um tipo de investimento, os setores da economia que ele pega. Essa é a primeira regra e hoje ela dita como que as pessoas investem o dinheiro no mundo inteiro. A Bolsa de Nova York, as pessoas só investem dessa forma. Em qualquer lugar que você for ver, você começar a investir, vão te perguntar: você tem diversificação na sua carteira? Você diversifica o seu patrimônio? Você consegue ganhar mais com risco menor. Isso é o único almoço de graça, é quase que uma mágica no investimento e foi o que o Harry descobriu um tempo atrás, beleza? Indo na linha da diversificação, a segunda dica para proteger seu patrimônio é o que a gente chama de hedge. Hedge é um tipo de investimento que ele serve unicamente para proteger os seus outros tipos de investimento. O que é um exemplo de um investimento que a gente chama de hedge? Um exemplo é o dólar. Por que o dólar é um investimento que protege os seus outros investimentos? O que acontece quando tem uma crise, quando tem algum problema? Sempre que tem uma crise ou algum problema no mundo, as pessoas elas buscam tirar o dinheiro delas de lugares mais arriscados e colocar em lugares menos arriscados. Então, vou dar um exemplo. Na crise que existiu no Brasil, por exemplo, lá em 1990, quando estava uma inflação absurda, lá no governo Collor, o que aconteceu? A moeda brasileira, o cruzeiro, se você tinha 10 mil, no dia seguinte isso valia 8 mil. Então ninguém em alguma crise quer ter dinheiro em países ou subdesenvolvidos ou países emergentes. Eles buscam colocar o dinheiro deles em investimento em países desenvolvidos. Então o que acontece quando tem alguma crise, seja no Brasil ou no mundo? As pessoas tiram dinheiro do Brasil e compram dólar, compram moedas, o que a gente chama de moeda forte, que é uma moeda de um país que eles sabem que não vai variar muito o valor dela. Ele não vai ter um dia 10 mil e outro dia 5 mil. Vai variar muito menos. Então o que acontece sempre que tem uma crise todos os investimentos em dólar ou em euro, em ien, em moedas de países desenvolvidos, em crises, eles
crescem enquanto os outros caem. Então eles seguram um pouco as suas perdas, eles te ajudam a não perder tanto. Esse é o primeiro tipo de hedge. O segundo tipo de hedge são em commodities e metais preciosos. O que acontece quando tem uma crise? Sempre que tem uma crise, os bancos centrais, os governos de todos os países imprimem mais dinheiro para distribuir para a população, para tentar resolver os problemas da economia. E o que eles fazem com isso é o seguinte: se você tem uma quantidade de moeda que compra uma quantidade de, sei lá, saco de arroz, se você imprime mais moeda, o saco de arroz vai custar mais caro. Se você imprime mais moeda, vai custar mais caro para você comprar, por exemplo, uma barra de ouro, uma barra de prata. Então, sempre que tem uma crise, normalmente os metais preciosos, se você investe em metais preciosos, você vai ganhar dinheiro. E se você investe em commodities também, elas vão ficar mais caras, você vai ganhar dinheiro também. Então, um segundo tipo de hedge são em commodities e metais preciosos, beleza? E se você quiser aprender como investir em dólar, em moedas fortes ou em metais preciosos, em commodities, existem fundos de investimento que investem nessas coisas. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima explicando um pouco mais sobre fundo de investimento. E também você pode investir através de BDRs, que são ações de empresas de outros países. Você pode comprar ações, por exemplo, da Apple, e você compra, você paga em reais, mas ela está atrelada ao dólar. Então, se o dólar subir ou se a Apple valorizar, nos dois momentos você ganha dinheiro. Tem como você comprar na Bolsa Brasileira ações de empresas de outros países, beleza? Então vamos para a terceira dica de como proteger o seu patrimônio para não perder dinheiro. O terceiro tipo é o que a gente chama de stop loss. Stop loss ele funciona para quem investe em ações e também para quem investe em fundos imobiliários. E como que ele funciona? Vamos supor que você está investindo em ações e você comprou uma ação por R$100. Você comprou essa ação por R$100 e falou assim, pô, eu gosto dessa empresa, eu vou comprar a ação dela por R$100. Você consegue programar para que você nunca perca mais do que você planeje. Então vamos supor que você colocou R$1.000, né, e comprou 10 dessas ações a R$100. E você pensa lá, olha, eu não quero perder mais do que R$100 nesse investimento. Então o que você vai colocar você tem a opção lá, você clica e você coloca que você quer um stop loss quando essa ação chegar em R$90. Então, o que a corretora vai fazer a ação vai variar todos os dias. Se algum dia ela chegar em R$90, ela vai vender para você todas essas ações, alguém vai comprar e você vai se proteger para caso ela continue caindo, você não perca mais do que R$100. Você consegue programar quanto você quer perder e com isso você entra na regra que um dos maiores investidores do mundo fala, que é nunca perca dinheiro. Você consegue proteger o seu patrimônio para que você não perca ao longo do tempo. Você consegue colocar um limite para quanto você quer perder no máximo naquela operação, beleza? A quarta e a última forma de proteger o seu dinheiro é através do fundo de emergência ou do caixa. O que é isso? Nunca é recomendado você investir 100% do dinheiro que você tem. Se você tem lá R$10.000 sobrando, nunca é recomendado você investir esses mesmos R$10.000. É sempre bom você ter uma parte disso guardada para que, se os seus investimentos começarem a cair, você use esses R$1.000 para começar a investir em um momento de crise. Então vamos pegar a crise de 2020, por exemplo. A Bolsa Brasileira caiu absurdamente no mês de março. Se você tivesse totalmente investido, cada dia você ia perdendo, ia começar a ficar desesperado, ia tirar o dinheiro e perder ainda mais, porque aí você não ia pegar quando recuperasse. Se você tem um dinheiro fora disso, se você tem um dinheiro fora dos investimentos, você consegue, ao momento que vai caindo a bolsa ou que vai caindo os investimentos, você vai investindo mais para você aproveitar esse momento que todos os investimentos estão baratos. Você consegue comprar ações, comprar fundos imobiliários, comprar investimentos baratos, que depois de um mês, depois de 2 meses, eles vão valorizar e você consegue tanto recuperar aquele valor que você foi perdendo, quanto ganhar mais porque você foi comprando muito barato. Então, ter um dinheiro em caixa, não investir 100% do que você tem, é uma forma muito importante de você conseguir recuperar e conseguir proteger o seu dinheiro. Hoje, eu vou deixar um vídeo aqui em cima explicando um pouco sobre o que é o fundo de emergência, mas o fundo de emergência é algo que é sempre indicado para todo mundo que vai começar a investir, que é manter uma parte do seu dinheiro em algum investimento muito seguro, para quando acontecer alguma crise assim, você usar esse dinheiro para se reposicionar e comprar aí investimentos mais baratos. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like ali embaixo, comentar
Eu quero sempre trazer conteúdos melhores para você, então sempre me traz um feedback do que vocês estão achando, quais tipo de vídeo vocês querem ver. O meu nome é Lucas Abruzzese, esse é o Invista-se e até a próxima.